Maio começou. Parece que janeiro foi ontem e já mudou de janeiro para maio, né? Essa é a impressão que eu tive. Não sei o que está acontecendo comigo, mas eu estou ficando mais velho e os dias estão passando mais rápidos, né? Voando. Maio começou e o nosso assunto é família. Porque cada um tem a sua. Algumas são pequenas, outras maiores e outras bem numerosas. Mas toda família tem semelhanças e tem diferenças. Mas toda família é uma bênção de Deus, mesmo com as dificuldades que passam, as fases que cada casal, cada família passa, mas é o propósito, é o plano de Deus para o homem, é família. E nós amamos a família, nós defendemos a família, nós honramos a família. E eu quero hoje pela manhã falar sobre Ló e Jó. Entre Ló e Jó. Vamos imaginar que Ló e Jó se encontrassem. E era bem possível. Porque um era de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, Caldeia, e outro da terra de Uz. Só que Ló, acompanhando o seu tio Abraão, ele foi para a terra de Canaã, que é perto de Edom, de onde era a terra de Uz. Isso aqui nós vamos passar devagar sobre isso. Mas vamos imaginar uma conversa hipotética entre Ló e Jó. Vamos imaginar que Ló fosse até a terra de Uz, lá na fazenda de Jó. Já na segunda fase da sua vida, depois de passar por toda aquela provação, de Deus tornar-lhe dar mais 10 filhos, dar em dobro tudo que ele tinha perdido, naquela fase difícil de tragédias, e chega lá, Ló, e senta-se com Jó, para bater um papo, né? E falar sobre as famílias. Ou acontecesse o contrário, né? Que Jó, sendo um homem rico também, fizesse uma viagem até a caverna onde se encontrava Ló. E encontrasse Ló na sua segunda situação, escondida numa caverna, num monte perto de Zoar, ali com as suas 2 filhas e seus 2 filhos, que também poderiam ser seus 2 netos, né? Que diferença, né? Que diferença entre 2 homens justos, que temiam a Deus, mas que fizeram escolhas erradas. Um, quando teve a oportunidade, ele deixou de lado na vida espiritual e fez uma escolha baseada em benefício material. E foi armando tendas até a cidade de Sodoma. O outro, no pior momento da sua vida, quando a própria esposa disse assim, olha, amaldiçoa Deus e morre. O que restou para você agora? Mais nada. Não restou nada, você perdeu tudo, você perdeu os bens, você perdeu a saúde, os amigos ficam aí, botando o dedo na sua cara. Amaldiçoa Deus, quem sabe ele te mata agora, né, de uma vez, e não vai matando aos pouquinhos. Amaldiçoa Deus e morre. E ele disse assim, você fala como doida, como é que eu poderia fazer algo assim, né? Eu nasci sem nada, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Ele fez a escolha certa, no momento mais difícil da sua vida. Então hoje eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre Ló e Jó. 2 homens justos. Pedro fala isso sobre Ló, lá no Novo Testamento. Até parecido, né? Eu já ouvi falar de pão de Ló, né? Agora, pão de Jó, não, né? Porque pão de Jó parece que não soa bem, parece que vem junto com sofrimento, né? Então, pão de Ló, já ouvi falar, mas não tem nada a ver com o Ló lá.
Dois homens justos, dois nomes bem parecidos, mas as semelhanças terminam aí. Vidas diferentes, famílias diferentes e destinos diferentes. Em Gênesis, vamos abrir aqui em Gênesis, logo os primeiros capítulos de Gênesis, quando Abraão sai na sua peregrinação rumo à terra que Deus lhe mostrou, no capítulo 13, Gênesis capítulo 13. O versículo 1 diz assim: saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele, seu sobrinho e a família os acompanharam. E diz no verso 2 que Abraão era muito rico, possuía gado, prata, ouro, e andou ali pelo Neguebe. O versículo 5 diz: Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E o verso 6 diz: e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Aqui a referência a bens se refere a rebanhos, muitos animais. Onde eles acamparam, não havia pastagem suficiente para todos eles, ou água suficiente para matar a sede dos rebanhos. Então começou a haver aquela confusão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E começou conflito entre eles, até que Abraão chama Ló, versículo 8, disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Sou tio, você é sobrinho, e está criando confusão, essa questão aí de habitar junto. Então nós temos que separar, chegou a hora. E Abraão diz para ele no verso 9: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que separes de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Colocou aquela proposta diante do seu sobrinho. E Ló, como um camarada muito esperto, né? Ele olha, levanta os olhos, versículo 10, e viu toda a campina do Jordão, toda a pastagem que margeava o rio Jordão, e ele olhou toda aquela terra, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. A escolha foi assim: ele pegou a direção onde ele via mais verde. É como você às vezes sai aqui do Goiás, né? No mês de agosto, por aí, ou junho, julho, e depois você começa a entrar numa certa região de São Paulo, né? Aí você começa a notar que ainda tem verde lá, porque ainda chove. Chove menos, mas chove. Mas aqui no mês de junho e julho, tudo amarelo, tudo seco. A grama desaparece, né? Porque havia esse contraste, então. Ele olhou para o lugar onde havia pastagem e deixou a região mais árida para o seu tio Abraão. Ele já fez uma escolha. Agora vamos lá para o livro de Jó, encostado ali no livro dos Salmos, só o comecinho do livro para lembrar sobre esse outro homem justo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, Ló inicialmente morava em Ur dos Caldeus, na Caldeia ou na Mesopotâmia. E Jó na terra de Uz. Quase outra semelhança, né? Ló, Jó, Uz e Ur. Só
uma consoante aí no final fazendo diferença das terras também. Ur ficava na Mesopotâmia e Uz provavelmente ficava em Edom. No livro de Lamentações, capítulo 4, Lamentações de Jeremias, que fica logo após o livro de Jeremias, capítulo 4, versículo 21. Lamentações 4, 21. Numa profecia é mencionado a terra de Uz. Diz assim a profecia, 21 do capítulo 4. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, ou seja, um lugar que ficava em Edom, terra dos edomeus, que habitas na terra de Uz, ao norte ali de Canaã, que habitas na terra de Uz, o cálice se passará também a ti, embeber-te-ás e te desnudarás. Então, provavelmente a localização geográfica da terra de Uz, não longe da terra de Israel, de Canaã ali. As semelhanças não vão muito longe. Além do nome e do nome das terras de onde eles habitaram, havia já muitas diferenças. Ló era justo. Jó também era justo. Só que quando a Bíblia apresenta Jó, diz que ele era íntegro e justo e se desviava do mal. Aqui eu quero parar um pouquinho para chamar a atenção dos irmãos. Então, é possível ser íntegro e justo e não se desviar do mal. Foi o que aconteceu com Ló. Jó se desviava do mal, Ló foi se aproximando do mal. Ao fazer aquela escolha, ele foi indo, armando suas tendas, até estabelecer habitação com a sua família na cidade de Sodoma. Sodoma e Gomorra era o sinônimo de pecado moral daquela época. Mais ou menos como se fala em Amsterdã hoje. Quando você fala em Amsterdã, você já pensa em sexo em praça pública, drogas no metrô, tudo pode, né? Banheiros misturados, né? Se pensa em Amsterdã hoje, se pensa nisso. É claro que Amsterdã não é tudo isso, né? Mas boa parte da cidade, boa parte das pessoas que moram ali estão nessa prática. Não é só um privilégio de Amsterdã, mas várias cidades, né, no mundo todo e na antiga Europa estão se tornando nisso, né? E é isso que estão querendo fazer aqui também, né? Ainda ontem eu vi uma postagem de alguém, eu não fui verificar se aquilo é verdade ou não, né? Mas no Graal, essa rede Graal de postos que tem na rodovia, isso dizia a pessoa que entrou num deles, né? No Graal já tem o banheiro feminino, já tem aqueles mictórios para homens, né? Homens que não querem ser homens, mas precisam usar o banheiro e querem usar o das mulheres. Então tem lá os vasos para as mulheres e os mictórios ali do lado. E a pessoa filmou lá dentro, mostrou assim, esse aqui é um posto Graal, né, na estrada. Só não diz qual, né? Então, por isso que eu fiquei em dúvida sobre essa informação. Qual deles, né? Tem muitos aí, especialmente aí, indo para São Paulo, passando por Minas, tem alguns. Ló não se desviava do mal. E ele, em detrimento à sua vida espiritual, ele fez escolhas que eram baseadas em benefícios materiais. Lhe convinha morar em Sodoma, porque era um lugar de muito comércio, de muito movimento, de muitas oportunidades. E ele levou a sua família lá para aquele local. Quando estava ali naquele lugar, ele quase casou as suas duas filhas com 2 habitantes de Sodoma. Os irmãos vão lembrar da história, né? Que elas tinham noivos, eram prometidas a 2 homens daquela cidade de Sodoma. Agora imagina as 2 filhas de Ló casando-se com 2 habitantes de Sodoma, que não eram justos, né? Por quê? Por que eles não eram justos? Foram destruídos junto com a cidade. Lembra das intercessões de Abraão?
Abraão começou com quantos? Clamando a Deus para poupar a cidade. Com quanto ele começou? Alguém lembra? Hã? Pode falar alto. 40? Foi 50? Foi 50, né? Aí baixou para 40, aí foi abaixando. Aí chegou a quanto? 10. E Deus destruiu a cidade. Por quê? Não tinha 10. Né? Aliás, não tinha nem 4. Aliás, não tinha nem 3. Só tinha 1. Só 1. Nem as filhas, nem a mulher. Eram justas. Sabe quando a família pega carona na justiça de alguém? Não estou dizendo que a justiça de alguém salva a outra. Santificação não contamina. Imundícia contamina. Mas santificação influencia. A própria mulher de Ló é mencionada por Jesus nos evangelhos como alguém que tinha o coração em Sodoma e Sodoma no coração. Ao sair da cidade, ela volta os seus olhos para aquilo que estava no seu coração. E ela fica ali à porta da cidade, porque ela pertencia àquela cidade. E se torna uma estátua de sal. As suas 2 filhas, não muito tempo depois, elas praticam aquilo que elas aprenderam lá em Sodoma, que elas viram constantemente. Ou seja, elas foram expostas a todo tipo de tentação daquela cidade. E embora não praticassem aquilo naquela ocasião, quando tiveram oportunidade o fizeram. Esse é o perigo de não se desviar do mal. Eu consigo permanecer justo nesse ambiente depravado. Eu não tenho nenhum problema com essa situação. Eu posso ver essas coisas, eu posso ir nesses lugares, eu posso beber certas coisas, eu posso fazer certas coisas, isso não me afeta. Eu já sou maduro e tudo mais. Tudo bem. Mas e teus filhos? E teus netos? Talvez você vai começar uma abertura, né, uma prática que vai desviar a sua família. Vocês conhecem alguma família que começou muito bem? Alguém se converte, casa-se com outro convertido, começa uma história linda. Filhos também convertidos, netos convertidos, 3ª, 4ª geração, agnósticos, até ateus e todo tipo de confusão. Eu conheço várias histórias assim. Famílias que eram numerosas, servindo a Deus, e aí foi lá se perdendo pela trajetória da história, né? Na descendência, por concessões que foram sendo feitas. Né? Um casamento aqui, uma prática ali, e dali uns anos não tem mais ninguém crente naquela família. Isso tem sido a história do cristianismo. Tem sido a história das famílias, do justo. Ló não se desviava do mal. Jó pela manhã oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Levantava pela manhã e disse: quem sabe algum dos meus filhos tenha cometido algum pecado. Então eu já vou oferecer holocausto por eles. Né? É um aspecto muito importante que está se perdendo, que é o sacerdócio na família. O que é o sacerdócio na família? É a figura do homem que tem a inclinação para que é o espiritual, é o homem, não a mulher vai junto com ele, mas é o homem que dá essa direção para o que é espiritual. É ele quem ora com os filhos, é ele quem ensina os filhos, é ele que levanta para orar pelos filhos. É um sacerdócio familiar. Está se perdendo isso. Essa ideia, né? E está sendo trocado, né? A gente vê nas igrejas, né? A força, o ânimo, parece que são as mulheres, né? Na denominação Mulheres em Ação, nós tivemos uma reunião aqui com quase 170 mulheres, né? Aqui.
E aí eu estava conversando com alguns pastores ali atrás, pastores das igrejas que vieram junto, e um deles falou assim, se fosse uma reunião de varões, não dava metade. Ele já é um bom tempo da denominação, então ele deve ter experiência com isso, né? Se fosse uma reunião de homens, não dava metade nisso, né? Por quê? Porque é um reflexo da família, né? Se a parte mais interessada, se a parte mais sensível, se a parte mais comprometida na família é a esposa, é a mulher, na igreja também vai ser. Na sociedade também vai ser. E no mundo que nós estamos vivendo, graças a Deus pelas mulheres que têm essa sensibilidade, nós corremos um grande perigo. Porque está se perdendo a referência daquela figura masculina. Não é assim? Está se perdendo. Eu tenho dado discipulado para um jovem que ele diz assim, olha, eu tenho no irmão agora a referência de homem, porque eu só vivo com mulheres. Avó, tia, mãe. Cadê o homem? O homem está no mundo. Todos eles. O avô, o tio, o pai, no mundo. E mesmo a parte feminina também não é evangélica, não é crente, né? Então, notem a dificuldade que isso traz. Enquanto Jó se levantava pela manhã e oferecia sacrifício pelos seus filhos, toda manhã, pela escolha de Ló, a sua mulher e as suas filhas estavam expostas às tentações de Sodoma. Não há nenhuma referência, eu até duvido que tenha acontecido, que Ló tivesse coragem de oferecer sacrifício a Deus lá em Sodoma. Duvido que ele tinha coragem. Abraão não teve coragem de fazer isso no Egito. Você acompanha a jornada de Abraão, a história de Abraão, você vê aonde Abraão parava, ele levantava um altar e oferecia sacrifício, né? E até há uma mensagem dos 7 altares de Abraão, né? A Bíblia menciona 7 altares. Então, onde ele parava, ele levantava um altar e adorava. Mas no Egito não teve altar. Ele não teve coragem nem de dizer que Sara era sua esposa, quanto mais de levantar um altar. Agora imagina Ló em Sodoma, naquele ambiente terrível, né? Pagão, de grandes pecadores. Ló teria coragem de levantar um altar e adorar o Senhor? Não teve altar em Sodoma. Olha o contraste aí, né? Ló comprometeu a sua vida espiritual para obter bens materiais. Jó perdeu todos os bens materiais, mas preservou a sua vida espiritual. Olha que diferença gigantesca. Para ter benefícios materiais, comprometeu a sua vida espiritual. Foi indo na direção errada. Mas o outro, mesmo depois de ter perdido todos os seus bens materiais, ele preservou a sua vida espiritual. Ele reclamou, ele esperneou, ele lamentou, mas não desgrudou de Deus. Ele se agarrou a Deus como a única razão da sua vida. E o livro de Jó é um tratado teológico que prova na prática de que alguém pode adorar a Deus por ele ser Deus. Não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. A teoria de Satanás, teoria satânica, é que o homem só serve a Deus porque Deus dá as coisas para ele. Não foi isso que Satanás falou com Deus no diálogo? Foi isso que ele falou. Deus fala com Satanás assim, né? Está vendo, meu servo Jó? Ninguém há na terra justo, íntegro e que se desvia do mal. Ninguém como ele. Aí Satanás falou assim, mas é claro. Qualquer um. O Senhor dá tudo para ele. O homem é rico, o homem tem de tudo. O Senhor cerca ele, né? Não deixa de nada de mal acontecer com ele. Ele usa lá a expressão de balde, né? Se abençoa de balde, não é de canequinha não, de balde mesmo.
abençoa grandemente. Claro que alguém vai servir a Deus. O Senhor está fazendo tudo para ele. Cerca, não deixa nada de mal acontecer. E aí começa um momento terrível na vida de Jó. E Jó não sabia disso. Uma conversa lá no mundo espiritual, uma permissão para Satanás começar a tocar nos bens de Jó. E aí a coisa vem uma avalanche, né? Vem os sabeus e dão em cima dos camelos, depois das ovelhas, e chega uma notícia ruim, aquele camarada nem saiu ainda, já vem outro dizendo, olha, vieram aí, levaram tudo, né? E de repente vem a notícia pior, que os 10 filhos estavam reunidos na casa do mais velho, do primogênito, numa festa, num banquete, e deu um vento forte nos 4 cantos da casa, caiu a casa e morreram os 10 de uma vez. Haja notícia ruim, uma atrás da outra. Não foi isso que aconteceu? Foi. Mas Jó não pecou com a sua boca. Ele disse, nós já recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Ele tem o direito. Ele é o Criador. Quando viemos a esse mundo, trouxemos nada. E ao sairmos desse mundo, levaremos nada. Então, tudo que temos é dele. E ele não pecou com a sua boca. Preservou a sua vida espiritual, mesmo perdendo até os seus filhos e até a sua saúde. Ló não tinha amigos em Sodoma. Jó tinha amigos na terra de Uz. E o que a gente aprende ao ler todo aquele relato grande, boa parte do livro de Jó, é a conversa dos amigos com ele. É que às vezes os amigos têm uma palavra certa na hora errada. Nem sempre os amigos ajudam, não é verdade? Nem sempre os amigos ajudam. Eles tinham uma palavra boa, mas na hora errada. Aquela palavra não era adequada para aquele problema que Jó estava passando. Porque a razão do sofrimento de Jó estava no céu, não na terra. E eles o acusavam de pecado. Não é possível alguém sofrer tanto que não tenha cometido algum pecado. Pecado específico, né? Ló era um homem justo, rico, apegado aos bens materiais e perdeu tudo. Morreu pobre. A notícia que a gente tem é eles ali numa caverna de Zoar, né? Com as filhas, cometendo incesto e sem retornar a tudo aquilo que ele tinha, que tudo aquilo ficou lá em Sodoma. Tudo aquilo foi queimado pelo fogo que caiu do céu. O fogo queimou tudo, as pessoas, os animais, os bens, tudo ficou debaixo do enxofre naquela cidade. Jó era um homem justo, rico, desprendido dos bens materiais, e a gente nota isso quando ele fala, Deus deu, Deus tomou. Veio dele, se ele quis tirar, isso é com ele. Perdeu tudo, mas depois Deus lhe deu tudo novamente, e em dobro. Os bens que ele perdeu, Deus lhe deu em dobro. Você termina o livro de Jó, capítulo 42, vendo essa afirmação. Deus lhe deu em dobro e restituiu 10 filhos para ele. Nasceram-lhe mais 10 filhos. No início, Ló não sofreu, mas depois perdeu os bens, a mulher e a pureza moral. Porque ele acabou sendo envolvido naquele incesto com as próprias filhas. Desde o começo da história, Jó sofreu, perdeu, mas depois em dobro recebeu. Então notem as diferenças que acontecem entre esses dois personagens. Jó quase perdeu sua esposa ao ser provado por Deus. Bom, aqui eu tô indo naquela posição de que quando Jó tem mais 10 filhos, é com a mesma esposa. Não há uma menção de que ele casou novamente, né? Então a esposa
depois de ter falado aquilo, ainda permaneceu com ele, depois teve mais 10 filhos com ele. Lá não dá nenhuma dica para a gente pensar numa segunda esposa ou num segundo casamento. Ló perdeu a sua esposa após ela sofrer por um tempo as tentações da cidade de Sodoma. A mulher de Ló foi advertida pelos anjos para não olhar para trás, mas ela ignorou a advertência dos anjos. A mulher de Jó foi repreendida por ele depois de ter falado tolamente, né, dizendo: amaldiçoa Deus e morre. E Ló perdeu a sua esposa antes de deixar Sodoma. Ela vira uma estrata de sal. Ao que me parece, depois da aprovação de Jó, a esposa de Jó também foi restaurada, partindo daquela ideia que eu tenho de que ele teve mais 10 filhos com a mesma esposa, né? Não há lá a menção de outros filhos, mas não há menção de uma outra esposa. Ló nada deixou para seus filhos. Ele saiu com a roupa do corpo. Não deu tempo de pegar nada em Sodoma. Jó deixou herança para os seus filhos. Dê uma olhada aqui no final do livro de Jó. Capítulo 42, versículo 10 em diante. Jó 42, a partir do versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, sorte aqui é destino, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Bom, no começo do livro de Jó, começo da história de Jó, Jó era um homem rico, muito rico. Agora ele tem o dobro. Deus lhe dá o dobro de tudo que ele tinha no começo. Continuemos. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, fizeram um churrasco, né? E se condoeram dele, o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro, mais dinheiro ainda. Deus já havia dado o dobro, ainda veio gente com presentes. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque ele veio a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, da outra Késia e da terceira Queren-Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas, as mais bonitas da terra eram as 3 filhas de Jó, como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Ló não deixou herança. Aliás, deixou uma herança maldita em seus netos. Netos, filhos, filhos, netos. 2 filhos tidos com as próprias filhas. Amon e Moabe. Maldição para o povo de Deus, o povo de Israel. Deram origem a 2 povos idólatras, pagãos, perversos, que foram malditos em todo o tempo da história de Israel. Mas bens não deixou para seus filhos. Mas Jó deixou muita herança para os seus filhos. Tá bom, agora eu quero terminar falando sobre as famílias. A família de Ló. Começando pela mulher. A mulher de Ló, ela mereceu uma referência de Jesus. Quando ele diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele está no assunto de alguém que está no caminho certo, no caminho da retidão, e de repente é atraído pelas coisas antigas que fazem parte da vida velha, né? É um paralelo com colocar a mão no arado e olhar para trás, né? É o discípulo abandonar o seu mestre e voltar para as coisas antigas. Então ele diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. O que ele está pensando aqui? Ele não está pensando no que ela viveu em Sodoma,
mas ele está se referindo à saída dela, na fuga da cidade. Naquele momento onde ela para, e o coração atraído pelas coisas que ela presenciou, ou até viveu, quem sabe, ela olha para trás. Ela olha para aquilo que enchia o seu coração. E Jesus deixa como uma advertência. Aqueles prazeres da vida velha, aquilo que atrai o coração, né? Lembrai-vos da mulher de Ló. Que as esposas cristãs, que as esposas crentes, não se deixem atrair por aquelas coisas que viveram no passado. Coisas que naquele tempo foram agradáveis, porque agradavam a carne. E não caiam na tentação de olhar para trás, de colocar o coração novamente naquelas coisas. É uma jornada como o do peregrino, né? John Bunyan, escrevendo o Peregrino, ele coloca essa jornada que é a vida cristã. Uma vez que ele saiu da cidade da destruição, ele está indo para Sião celestial. Nesse trajeto, ele passa por vários lugares. Ele passa pela Feira das Vaidades, ele passa pelo pântano, ele vai para o Castelo da Dúvida, e até luta com o demônio, mas ele está indo para Sião celestial. Ele não volta para a cidade da destruição. Essa jornada nossa para o céu não tem retorno. Não há como retroceder, não há como voltar. O nosso caminho só sobe em direção à pátria celestial. Então aquelas coisas antigas que enchiam os nossos olhos, envaideciam os nossos corações, não tem mais lugar na nossa vida. Mas não foi assim com a mulher de Ló. Ela tinha o coração em Sodoma e ali pereceu enquanto saía da cidade. Uma estátua bem na divisória daquilo que atraía seu coração. As filhas de Ló eram duas, não é dito o nome delas. Elas eram prometidas a 2 habitantes de Sodoma. Não houve o casamento, porque não chegou a época, tiveram que ser retirados da cidade, mas mais tarde embebedaram o próprio pai e cometeram incesto com Ló. O testemunho da família de Ló não teve credibilidade nem mesmo pelos futuros genros. Não teve. Eles não acreditaram naquele anúncio de que Deus destruiria a cidade, tanto que não saíram com eles. Escolheram ficar na cidade. Então não houve uma influência da parte luz sobre as trevas. E aqueles futuros genros pereceram junto com os habitantes de Sodoma. Não eram justos, permaneceram junto com os ímpios. Agora vamos falar sobre os outros filhos de Ló, né? Nós falamos sobre as filhas, e esses são nomeados Amon e Moabe. Um filho com a mais velha, outro filho com a mais nova. Foram instrumentos de maldição o tempo todo na vida do povo de Deus. Você pega a história dos reis de Israel e vai destacando ali os moabitas e os amonitas. O que eles praticavam e como era o relacionamento conflituoso desses dois povos com o povo de Israel. Triste fim. Você já ouviu falar de uma família que escapou de uma tragédia e depois se tornou uma tragédia? Essa é uma família. Escapou de uma tragédia, né? De uma destruição divina daquela cidade de Sodoma e Gomorra. A palavra de Deus diz que caiu o fogo do céu. Fogo e enxofre destruiu totalmente aquelas duas cidades. Hoje se acredita que essas cidades ficavam onde é o Mar Morto, né?
É um pensamento. Por isso que as águas são tão salinas, muito sal na água. Se isso é fato, não se sabe, mas a região é por ali mesmo. Mas aquela família escapou de uma tragédia anunciada, Deus disse que destruiria, e se tornou uma tragédia. Porque o final dessa vida é terrível. Um pai e 2 filhas, num incesto, 2 filhos que se tornaram maldição. A família de Jó. A mulher de Jó, ela não suportou o sofrimento, se enfraqueceu na fé, se revoltou contra Deus. Mas eu gosto de continuar pensando, né? Que depois ela foi restaurada e constituiu nova família, junto com seu esposo. Os filhos de Jó, inicialmente, 7 filhos e 3 filhas. Depois, mais 7 filhos e 3 filhas. Se fosse um mineiro, diria assim, né? Filho homem e filha mulher, né? Eu acho que hoje vai ter que dizer isso de novo, né? Eu sempre fui contrário a isso, dizer filho homem. Se é filho, é homem, né? Se é filha, é mulher. Mas hoje precisa voltar a dizer filho e homem, né? Filha e mulher. Hoje precisa dizer isso. Os mineiros estavam certos desde o começo, né? As filhas de Jó. 3 filhas. Depois mais 3 filhas. E as últimas 3 têm nome. Gemima, ou é anunciado o nome? Conhecemos uma Gemima e conhecemos mais do que uma Késia. Querem a Puc ainda não conheci. Então Juninho e Sara, se nasceu uma menina, olha, bonita, hein? Querem a Puc. E se forem 3 meninas, então, Gemima, Késia e querem a Puc. Está aí a sugestão, né? E Jó 42,15 diz assim, toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Não tinha mulheres mais bonitas do que aquelas 3 filhas de Jó. Lindas em toda a terra. Eu diria que todo problema começou com as escolhas que foram feitas pelo patriarca da família, né? Pelo sacerdote da família, pelo líder da família. A escolha de Ló não foi correta. Quando ele abriu mão do que é espiritual e trocou pelo que é material. E agora eu vou te dizer uma coisa. Se alguma atividade, se algum trabalho te tira toda a energia, todo o tempo, todo o vigor de se dedicar ao espiritual, abra mão disso. Vai catar latinha na rua, mas não abra mão do espiritual. Isso vem como uma tentação, né? Isso eu vou ficar bem de vida, vou conseguir aquilo que eu não conseguia. Mas não permita que isso vá tomando o lugar do espiritual. É uma tentação que vai te levando para longe de Deus. Então, abra mão de algumas coisas, mas não abra mão de Deus, de forma alguma. Porque você tem família, você tem esposa, você tem filhos. E essa escolha é fundamental. Porque tudo aquilo que se ganha aqui não se leva. Mas aquilo que Deus faz na nossa vida. E aquilo que Deus faz através da nossa vida. Isso entra na eternidade. A gente pode, com sabedoria, dividir o nosso tempo, saber lidar com o nosso tempo de forma que a gente atenda os dois. Mas primeiro o espiritual. É o mais importante.
Jó perdeu tudo, sofreu muito, não tinha nem saúde, mas não abriu mão de Deus. Não abriu mão. Cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das suas. E cuida melhor do que você pode cuidar. Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Essa é uma figura, Salmos que expressa que é sem trabalho. É Ele quem abençoa. É Ele quem dá. Essa escolha é a escolha certa. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelos bons exemplos, pelos maus exemplos de pessoas, de famílias, pelas advertências, pelos alertas que ela nos dá, de pessoas que começaram bem e terminaram mal, de pessoas que começaram mal e terminaram mal, de pessoas que começaram mal e terminaram bem, e de pessoas que começaram bem e terminaram bem. Sabemos que há lutas, sabemos da nossa fraqueza, das nossas falhas, dos nossos pecados, mas sabemos também da Tua ação poderosa em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos filhos. E nós queremos depender disso. Nos ajuda a fazer as escolhas certas, a não escolher aquilo que agrada a nossa carne, que envaidece o nosso coração, mas aquilo que glorifica o Teu nome. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.